A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Povo, podcast que conversa com a população macaense. Antes de eu entrar no meu convidado e antes de eu entrar no tema, no assunto desse programa, eu vou pedir para você acessar a rede social da TV Câmara. No YouTube a gente está no @Câmara de Macaé, lá você vai acompanhar a importantíssima sessão do dia, gente, terça e quarta, sessão do dia. Eu sempre falo aqui, mas é porque é realmente importante. Na sessão do dia você vai acompanhar tudo o que acontece no Legislativo, e o Legislativo é o que acontece com a sua cidade, né? Projetos de leis, requisições, tudo isso passa pelo Legislativo, por isso que eu sempre recomendo. A gente tem a mania de não querer se envolver com política, mas política está na nossa vida. Nós fazemos política mesmo sem a gente perceber. Então, eu te recomendo fortemente que você acompanhe a sessão do dia terça e quarta para você entender o que está acontecendo na sua cidade. Além da sessão do dia, a TV Câmara apresenta uma série de podcasts e outros programas. Os podcasts eu não vou falar todos porque eu acabo me enrolando, mas todos os apresentadores são excepcionais, cada um com um nicho diferente, mas com assuntos que vão, de alguma forma, aguçar a sua curiosidade ou de certa forma, também alimentar os seus interesses. E agora, sexta-feira, é muita coisa. Sexta-feira a gente tem o Jornal da Câmara, o Jornal 360. Lá você acontece as notícias que acontecem em Macaé, na região. Você tem um resumo do que aconteceu na Câmara de Macaé. Você tem notícias internacionais e agenda cultural completa. A gente está com uma programação completa para poder melhorar um pouco o seu dia a dia, a sua rotina. A gente está conectado. Agora eu vou para a minha convidada. Eu vou falar sobre um assunto. Macaé é uma cidade pesqueira, né? Sempre foi. Então eu vou falar sobre um assunto relacionado à pesca. Essa semana passada a gente teve na Câmara, né? A Valéria Docilo com um grupo de mulheres do pesca artesanal. Isso, exatamente. E a gente vai falar um pouquinho com a Valéria, saber um pouquinho do trabalho dela e saber do trabalho também da pesca artesanal, que no Brasil, eu dei uma googada rápida, no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas trabalham com pesca artesanal. Isso. Você sabia disso, Valéria? Sim. A Valéria é educadora. Fala um pouquinho do seu trabalho para mim, Valéria. Você é educadora ambiental, né? Educadora socioambiental, né? Eu sou Valéria Docílio, pedagoga, especialista em informática em educação e educadora socioambiental, né? Todas as formações em instituições públicas e atuo, né, no Pescarte, né, enquanto supervisora municipal dos municípios de Macaé e Carapebus. O projeto de educação ambiental Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal conduzido pelo IBAMA, né? O arranjo institucional a Petrobras como empresa licenciada, né? O IBAMA como órgão licenciador e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro como instituição executora do projeto Pescarte, que tem o objetivo de fortalecer a organização comunitária, né, por meio da implementação de projetos de geração de trabalho e renda que são cooperativas, né, da pesca artesanal. E aí, nesse sentido, a gente atua já desde 2014, começamos em 8 municípios, hoje a gente está presente em 10 municípios da Bacia de Campos, desde Arraial do Cabo até São Francisco, são 10 municípios, né? Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, Macaé, Carapebus, Quissamã, São Francisco de Itabapoana, Campos Goytacazes, São João da Barra. Todos os municípios do estado do Rio? Não, a gente tem alguns que a gente ainda não conseguiu chegar, né, abranger.
esses municípios, mas são 10 no total aqui da região litorânea, né? Então, a medida de mitigação, ou seja, é uma obrigatoriedade legal dentro do licenciamento ambiental para que a empresa ela cumpra os requisitos. Foi feito um diagnóstico participativo lá para 2013, 2014, no qual constou um impacto negativo da indústria de petróleo e gás nas comunidades de pesca artesanal da região, né? Como você disse, Macaé ela tem origem econômica na pesca artesanal, e não só Macaé, né? Todos esses municípios aqui da região teve sua economia inicial voltada com a pesca artesanal. E aí, com a chegada da indústria de petróleo e gás, né, nessa região, a pesca artesanal ela se tornou a comunidade tradicional mais impactada, né, na região. E aí, nesse sentido, né, a gente precisa pensar em formas de mitigar esses impactos que ocorreram e ocorrem ainda hoje, né, ao longo dos anos. E aí, quando a gente fala de fortalecimento da organização comunitária, foi como você disse, né, a importância da população e da comunidade de pesca artesanal estar inserida dentro dos espaços decisórios, né, ou seja, dentro dos espaços, né, de decisão do poder público, de políticas públicas. E aí esse fortalecimento da organização comunitária se dá a partir de formações, né, oficinas que a gente coloca, né, tanto voltado para políticas públicas, direitos sociais, quanto para oficinas voltadas para o próprio empreendimento, para o cooperativismo, né, para a gestão de empreendimentos solidários. E aí a gente desenvolve um trabalho desde 2014, no qual a gente começou com um censo da pesca artesanal na Bacia de Campos, né, lá em 2014. Uhum. O projeto chega até a UENF, o professor doutor Geraldo Timóteo, né, da UENF, se interessa pelo projeto e desenvolve o Pescarte. E aí, para a gente dar início a desenvolver algo que mitigasse os impactos negativos da indústria de petróleo e gás na pesca artesanal, foi necessário a gente compreender, né, como vivia a pesca artesanal, como eles se reorganizavam, né, quais eram seus gargalos, né, quais eram suas dificuldades. Então, foi aplicado esse censo em 2014 e foi reaplicado em 2021 a 2023. Então, a gente tem 2 censos da pesca artesanal. Recente. O mais recente é o de 2023, né, que foi finalizado em 2023, 2024, que a gente está já fazendo... filtrando os dados, né, organizando os dados do censo, que a gente já tem aí bastante avanço, e foi aplicado nesses 10 municípios aqui da Bacia de Campos. Então, a gente conseguiu alcançar um número significativo de pessoas ligadas diretamente com a comunidade de pesca artesanal, que é o nosso público, entre mulheres da cadeia produtiva da pesca artesanal, que foi o caso do projeto de lei de reconhecimento dos direitos das mulheres trabalhadoras da cadeia produtiva da pesca artesanal em Macaé, que foi o primeiro município a ter esse projeto de lei. Essas mulheres desses 10 municípios se organizaram dentro da Conferência Nacional do Direito das Mulheres. Elas foram até Brasília em busca, né, desse reconhecimento por meio desse projeto de lei, que foi aprovada uma moção, né, de apoio a esse projeto de lei, e outros representantes de poderes públicos de diversas instâncias se interessaram também por esse projeto, o que está resultando aí em um diálogo bem estreito com o Ministério da Pesca, o Ministério do Trabalho, por exemplo. E aí esse projeto de lei, né, reconhece a intenção desse projeto de lei é reconhecer o direito dessas mulheres que ao longo de todos esses anos foram completamente invisibilizadas dentro da economia da pesca artesanal e invisibilizadas em nível de direitos trabalhistas, né?
É porque é um trabalho bem sofrido, né? Sim. É ali, pelo que eu entendi até da sessão que eu estava no dia, elas são tidas como pescadoras, mas elas não são pescadoras. Elas realizam essa filetagem, Isso, né? então, elas trabalham na cadeia produtiva da pesca, a gente tem, né, a pré-captura, ou seja, todo o trabalho que se faz antes do pescador ir ao mar ou à lagoa, né, para poder capturar o pescado. E também elas estão ali como pescadoras, sim, existem mulheres pescadoras que vão até o mar, o caso de Arraial do Cabo, que tem embarcações só de mulheres que vão a mar aberto, né, para pesca marítima, e elas trabalham principalmente no pós-captura. Então, no pré-captura, muitas vezes elas estão ali na confecção de redes e petrechos da pesca artesanal, na organização, né, ali do rancho, que é a alimentação de muitos pescadores que passam até um mês, 2 meses em alto mar, né, realizando a captura do pescado. Então, elas trabalham nesse pré-captura, principalmente com petrechos, com alimentação e tudo mais. Algumas, como eu disse, vão a mar aberto fazer a pescaria, e o pós-captura que entra diversas atividades. Então, o beneficiamento do pescado, ou seja, aquele filé de peixe gostoso, né, que a gente, né, aprecia muito, né, quando chega no consumidor final. Então, passa pelas mãos dessas mulheres trabalhadoras da pesca artesanal com beneficiamento. Ali elas fazem, né, o filé do pescado, aquele camarão delicioso que a gente adora. Exatamente, que a gente adora, principalmente no verão que está se aproximando, né? Então, passa pela mão dessas mulheres trabalhadoras também, que elas fazem, né? Descascam o camarão, o polvo, a lula. Então, são todos limpos, são todos beneficiados, né? São todos preparados para chegar até o consumidor final. Mas dentro dessa cadeia produtiva, como eu disse, principalmente no pós-captura, que é onde a maioria das mulheres da pesca artesanal se encontram, por não haver o reconhecimento, né, dos seus trabalhos e, consequentemente, não reconhecendo o trabalho, elas não conseguem acessar os seus direitos trabalhistas, né? Financeiramente. Isso aí. Então, elas acabam, muitas vezes, por estar executando atividades, recebendo valores ínfimos e insignificantes perante o trabalho, de fato, realizados por elas. Então, existe, sim, alguns direitos da pesca artesanal, como, por exemplo, o seguro-defeso, que, né, as mulheres têm que se colocar enquanto pescadoras. Só que quando elas pedem esse reconhecimento, né, dos trabalhos realizados na pré, né, e na pós-captura, é porque não é identificação enquanto pescadoras. Elas são beneficiadoras de pescados, elas são descascadeiras de camarão, elas são marisqueiras ali no, né, beira-rio, né, nessas proximidades de águas de interiores. Então, elas estão nesse tipo de atividade. E ao se declararem enquanto pescadoras artesanais, há um grande impacto de fato, porque elas estão dentro da cadeia produtiva da pesca artesanal, elas, né, são pescadoras artesanais. Só que destrinchar, né, o trabalho executado por elas dentro desse processo produtivo e reconhecê-los, né, faz com que essa nomenclatura em específico de pescadora, ela se dê em outras esferas, com outras nomenclaturas, elas estando dentro da classe da pesca artesanal, mas reconhecendo o seu trabalho, né, específico dentro dessa cadeia produtiva da pesca artesanal. Então, é um pedido de reconhecimento de algo que já existe né, de um trabalho que já existe há milênios, desde muito antes da indústria de petróleo e gás se inserir aqui na região. Então, é uma luta que elas têm conseguido avançar bastante. E é justamente o objetivo do PEA Pescarte, né, que é promover esse fortalecimento da organização comunitária, e elas têm demonstrado isso de forma
magnífica. Então, é bem legal porque você chamou a consciência delas do valor do trabalho delas, né? Porque eu acho que até muitas pessoas não têm essa consciência. A gente olha a questão do pescado de forma muito genérica, né? A gente vê lá que as pessoas saem para poder pescar, o peixe chega à sua mesa, mas você nem se atenta como que aquele filé, como você falou, chegou lá prontinho, como que aquele camarão chegou lá. Não é o pescador que faz isso. Apesar de ter pescadores que executam essa atividade, a maioria dos trabalhadores envolvidos nesse setor em específico são mulheres. Qual é a maior dificuldade que elas encontram hoje em dia para poder ter esse reconhecimento? Então, elas têm muitas dificuldades, principalmente no acesso aos direitos trabalhistas comuns, que é o reconhecimento enquanto pescadoras, né? Por mais que tenha, o Ministério da Pesca tenha, né, a emissão, né, dos documentos de reconhecimento de pescadoras, muitas delas não são pescadoras, muitas não sabem nadar, e para se ter acesso a essas documentações é preciso passar por alguns processos, né, que estão ligados diretamente ao que é a pesca marítima ou de águas interiores. E elas não se enquadrando nesse processo específico, muitas delas elas não obtêm a carteirinha, né, reconhecendo que são trabalhadoras da pesca artesanal e, consequentemente, elas não conseguem acessar os seus benefícios e direitos, como um seguro-defeso. Atualmente, a gente tem, por exemplo, acho que 2 defesos extremamente importantes, que é o defeso do camarão e o defeso... esqueci da espécie agora, mas o defeso marítimo do camarão e do... não sei se é o dourado, agora esqueci, não anotei aqui na minha colinha, mas elas acabam sendo impactadas porque elas trabalham por produção e elas acabam sendo terceirizadas nesse trabalho. Elas começaram o trabalho de forma familiar, na economia familiar, mas à medida que o desenvolvimento ele vai acontecendo, à medida que, por exemplo, Macaé tem um aumento, né, de população na cidade, né, com a indústria de petróleo e gás, muitas pessoas vêm morar em Macaé e o desenvolvimento tecnológico também vai acontecendo, vão se criando como indústrias, né, de pescado, né, enquanto figuras como frigoríficos. Então, elas acabam perdendo um pouco o espaço delas. Elas acabam tendo que ser, muitas vezes, nem sequer contratadas, né? São trabalhos que não têm nenhum tipo de vínculo empregatício, elas não têm nenhum tipo de direito. Um dia de trabalho, né? Pagam por dia. Exatamente. Eu costumo ser muito direta quando eu digo que as mulheres da cadeia produtiva da pesca artesanal em nível Brasil, elas estão executando atualmente, em pleno 2025, um trabalho análogo à escravidão. Porque quando o Estado não reconhece essas trabalhadoras dessa cadeia produtiva da pesca artesanal e quando elas não conseguem acessar os seus direitos por inúmeros motivos, eu acabei de citar um deles, mas existem inúmeros outros, né, outras situações que as fazem não conseguir acessar esses direitos, e aí, inclusive, vai respingar na aposentadoria, porque, por exemplo, né, a pesca artesanal tem um direito à aposentadoria diferenciado, né, de outras áreas trabalhistas. Então, quando elas não são reconhecidas pelo Estado, elas estão à mercê dos empresários que trabalham com a pesca artesanal e que acham que podem, né, colocar o preço no trabalho em que elas executam. Então, dessa forma, muitas mulheres trabalham um dia inteiro para poder conseguir... Essa é uma realidade no estado do Rio de Janeiro. Mulheres trabalhar um dia inteiro e começar de madrugada, que é o horário do desembarque, né, do pescado, para conseguir, no final do dia, R$50.
Meu Deus. 80 centavos, R$1 por quilo de pescado beneficiado. E aí você pega, por exemplo, um peixe de 3 quilos para poder gerar 1 quilo de filé, né? Então, o pescado ele tem que ter ali, minimamente 3 quilos, né? Ao total, in natura. Então, é um trabalho em que envolve um esforço físico, é um trabalho que está muitas vezes próximo a rios e lagoas, então elas estão constantemente em contato, né, com a água, e que a gente sabe que muitas vezes estão poluídas, né, os nossos rios estão poluídos. Essas mulheres, elas estão trabalhando ali muitas vezes com a mão no gelo, então também causa ali... Sem muita proteção, né? E sem, exposta. Completamente exposta e sem nenhum tipo de proteção, exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação... Você falou desse trabalho escravo e eu até tinha notado aqui a questão de... ainda vale a pena trabalhar com esse tipo de trabalho, com a pesca artesanal? Rentavelmente falando. Sim, por isso dá para poder sustentar uma casa, porque a gente está falando aqui de mulheres, né? E a gente sabe também que no nosso país muitas mulheres sustentam as suas casas. Então, a pesca artesanal, ela é uma economia extremamente rica. Ela gira milhões de reais Brasil afora. A economia da pesca artesanal é extremamente forte. Se a gente chegar em pleno verão em qualquer restaurante, principalmente, né, aqui na região costeira, a gente vai pagar caríssimo por um prato de, né, que contenha um filé de peixe, camarão, né? A gente sabe muito bem o valor de um prato de camarão num restaurante, né? Quando chega no consumidor final, o valor ele é bem alto. Mas aí quando a gente vai destrinchando toda essa cadeia e chega até as mulheres da pesca artesanal, de fato o que elas recebem não é o suficiente para elas conseguirem manter a sua família. E muitas delas são as provedoras dos seus lares. Então, o Pescarte, ele traz o fortalecimento da organização comunitária por meio da implementação de projetos de geração de trabalho e renda, que são cooperativas. E aí, nesse sentido, a implementação dessas cooperativas, e aqui para Macaé está previsto a implementação de uma unidade de beneficiamento de pescado de médio porte, com capacidade para o armazenamento de mais de 230 toneladas de pescado, gerando mais de 70 postos de trabalho diretos, principalmente para essas mulheres da cadeia produtiva da pesca artesanal aqui em Macaé. E aí a gente está falando de mais de 21 cooperativas quando a gente se estende para esses 10 municípios. Então, a intenção é fazer uma economia circular da pesca artesanal, desde a aquicultura, que é a criação de pescado em alguns municípios, né? A levinagem, a criação de mariscos em outros municípios, beneficiamento do pescado, que é o filé, é o camarão descascado, bonitinho ali, né? Processamento também, e até cozinha industrial está previsto nessas cooperativas. Então, fazer esse esquema desde o início da cadeia produtiva até o final da cadeia produtiva, que é, por exemplo, na cozinha industrial, a gente preparar ali vamos citar um exemplo, quibes de pescado, que inclusive é uma delícia. Eu provei já da Cooperativa Mulheres Nativas de Arraial do Cabo, uma delícia. Hambúrguer também de pescado, da Cooperativa Arte Peixe de São João da Parra. Ambas as cooperativas são só de mulheres e é impressionante essa capacidade das mulheres de conseguirem lutar, né? Lutar, trabalhar, manter, né, a sua casa, cuidar dos seus filhos. E então, assim, pelos estudos do projeto Pescarte, que a gente tem um estudo chamado Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico, Social e Ambiental, né, que a gente chama de EVTEAS. Pelo estudo do EVTEAS, para essas cooperativas, a gente conseguiu ter ali ter uma ideia
de que é possível essas mulheres trabalhando de forma cooperada dentro de uma cooperativa que será implementada, será financiada pela Petrobras e em articulação com o poder público municipal, né, na forma da concessão, da cessão, né, doação de um terreno para a implementação do projeto, elas conseguirem obter um salário digno e o suficiente para poder terem uma vida sem nenhum tipo de preocupação financeira, né? Acho que o último estudo chegou a demonstrar que elas podem receber cerca de até R$2.000 por mês, trabalhando em 3 turnos diferentes, ou seja, né, dividindo-se em 3 turnos, então não chegando nem chegando por volta de 6 a 7 horas de trabalho, o que não é a realidade de muitas, né, para esse recurso financeiro e tempo de trabalho, além de um espaço extremamente adequado, né, porque a gente está falando de cooperativas, então elas têm que estar dentro de todas as diretrizes, né, do cooperativismo, de empreendimento, né, segue um padrão, solidário, né? Exatamente, segue o padrão. Então elas vão ter o direito aos seus EPIs, um espaço adequado para trabalho e que vai posteriormente ao longo dos anos diminuir, por exemplo, inúmeros problemas de saúde que elas vêm desenvolvendo ao longo dos anos na atividade. Hoje, no formato em que elas vivem com um trabalho análogo à escravidão, de fato não se recebe suficiente para se manter a sua casa, e por isso muitas delas estão dentro de programas sociais, como o Bolsa Família, né? E aí, quando a gente traz a possibilidade de cooperativa e também a gente traz o fortalecimento da organização comunitária por meio desse reconhecimento do seu trabalho, né, dentro da pesca artesanal, esse conjunto, né, de ações que o PEA Pescarte vem desenvolvendo junto com a comunidade de pesca artesanal, a gente traz para elas, né, uma dignidade enquanto mulheres, enquanto trabalhadoras, enquanto provedoras de seus lares. Então, você tem o reconhecimento do trabalhista delas e você tem um empreendimento solidário, né? No caso, a cooperativa, como espaço digno de trabalho. Eu estou impressionada. O nosso podcast já está até chegando ao final. Eu quase não consegui falar, mas isso é maravilhoso, porque você conseguiu esclarecer tanta coisa pra gente, e só o ponto de você falar pra gente que essas mulheres vão sair de um ponto de análogo à escravidão a uma vida digna, né, onde vão ter um pouco mais de tempo para poder cuidar das suas coisas, da sua casa, estudar, fazer alguma coisa diferente, e ainda assim vão conseguir desenvolver um trabalho que elas já fazem, né, muito bem, de forma valorizada, né? Porque eu acho que é isso que é o barato daqui. A gente pensar que em Macaé, você chegou a falar da questão do terreno, e eu sei que tá para liberar um terreno, a prefeitura tá para liberar um terreno para execução desse trabalho que vocês estão fazendo, que você está dizendo aí. E isso é um avanço muito grande, né? Sim, exatamente. É algo inimaginável e é a primeira experiência desse tipo no Brasil, né? Então, é a primeira experiência que a gente está fazendo no Brasil. A gente tem o suporte técnico da universidade, né, na figura da UENF, a gente tem equipe técnica, a gente tem os saberes tradicionais. E aí, quando você fala, né, sobre o interesse delas estarem na pesca artesanal, né, a pesca artesanal na região, ela é passada de geração por geração. Ou seja, as pessoas que estão na pesca artesanal, em sua sua maioria, elas descendem são filhos e filhas, netos e netos, bisnetos e bisnetas de pescadores artesanais. Então, é uma cultura familiar que muitos não conseguem não conseguem se ver não executando essa atividade. Muitos deles preferem continuar na pesca artesanal, mesmo com todas essas dificuldades que eu citei, principalmente focando nas mulheres, mas que os homens também
têm suas especificidades e suas dificuldades também, né? Tem seus gargalos. Sim. Muitos deles estão presos a atravessadores que também não colocam valor no seu próprio produto. Eles vão até alto mar, correm todos os riscos, né? Fazem um investimento inicial para poder ir à pescaria sem nenhum tipo de garantia de que esse retorno será lucrativo quando eles voltarem do mar. E aí, por ser uma tradicionalidade familiar, eles têm um vínculo, né, tradicional. Trabalham por amor. Exatamente, que trabalham por amor. Porque viveram, né, cresceram e viveram dentro da pesca artesanal e não conseguem se imaginar executando outra atividade que não a pesca artesanal. Então, há, de fato, um grande amor e um amor profundo dessas comunidades de pesca artesanal no trabalho que eles executam, mesmo em estado análogo à escravidão, como eu falei para vocês. Então, como eu disse, consumidor final, quando está ali apreciando, né, seu pescado, seu camarão, né, seu caranguejo, tem muito amor envolvido, mas também há muita luta e muita dor envolvida nesse trabalho. E aí é muito interessante trazer isso, que o Projeto Pescarte, ele chega com essas oficinas formativas, que a gente dá esse nome bonito, né? Porque se falar curso dá uma afastada muito nas pessoas, né? Esse tipo de curso. Então, a gente traz oficinas formativas de inúmeras áreas, inclusive letramento digital, né? O Pescarte também trabalha com um podcast, que é o Podpesca. Nossa, que bacana. Que exatamente. Depois você passa aí os episódios pra gente. Sim, a gente tem o Podpesca, que a gente entrevista os pescadores para eles relatarem sobre as suas vivências, sobre as suas histórias, que são magníficas, são histórias que a gente se emociona facilmente, não precisa de muito esforço, não. Então, a gente tem esse cenário também de, ao longo desses anos, essas mulheres, mesmo fazendo tudo isso que eu falei para você, elas retornarem às escolas, elas enxergarem no Pescarte e dentro dos espaços que elas estão ocupando, como conselhos, comitês, indo, né, dialogar com os vereadores, né, oportunidade de conhecimento, mas não conhecimento para sair da pesca artesanal, conhecimento para levar para dentro da comunidade de pesca artesanal. Isso é muito importante, vê-las, né, transmitindo o conhecimento que elas estão adquirindo para outras. É uma bola de neve, como foi o censo, né? Um pescador, uma pescadora, indicando outro pescador, outra pescadora para responder o censo, né? O Pescarte dentro, né, desse espaço formativo, dentro desse espaço de fortalecimento da organização comunitária, do cooperativismo, ver essas mulheres voltando às salas de aula e levando esse conhecimento para outras mulheres, pescadores voltando a estudar e levando esse incentivo para seus camaradas de embarcações. Então, é um trabalho que tem sido desenvolvido pela equipe de forma, né, bem direcionada, bem cirúrgica, mas que tem se desabrochado de uma forma crescimento que ultrapassou, exponencial. Exatamente, que ultrapassou, né, muito o que a gente pensava, né? A gente faz um projeto, a gente coloca no papel, né? O professor Geraldo colocou no papel e a gente começa a executar. E aí, quando a gente executa com uma comunidade, né, como eu citei para você, com todas essas nuances... Pessoas, né? A gente está lidando com pessoas. Exatamente. Né? A gente, às vezes, faz as coisas muito técnicas, muito matemáticas, mas quando a gente lida com pessoas, a gente lida com emoções, a gente lida com sonhos, a gente lida com histórias, e isso vai tomando uma proporção muito grande. Valéria, eu quero te agradecer muito, 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 muito. O tempo da gente, além de ter passado voando, eu acho que é muito pouco, você deveria voltar outras vezes, então eu vou deixar o convite aberto para poder você voltar com o Eduardo, que ele está me devendo, ele não compareceu, e quem sabe trazer um pescador, uma pescadora, para poder contar um pouco mais até da experiência dela, e o que isso significa, né? Porque a gente fala daquilo que a gente vê e emociona realmente. Eu tô vendo que você fala com muita alegria, com muito carinho, com muito orgulho disso, mas eu acho que para eles deve ter também um sentido diferente. Deve ser muito especial, tá vendo que tudo que eles passaram não foi em vão, que agora eles
estão tendo suporte para poder melhorar, tanto de vocês, tanto da Prefeitura, que tem ajudado a Câmara, que é a nossa primeira Câmara a apoiar essa causa assim, de forma efetiva. Eu me sinto honrada em ter você aqui, muito obrigada. Sinto honrada em trabalhar numa Câmara humana, né? Porque a gente está vendo uma política humanizada, isso não tem como falar, não tem como a gente não gostar, não apreciar. Não é fazendo politicagem, não é porque eu não trabalho, é porque eu sou ser humana também. Né? E muitas das coisas a gente não vê. Esse processo de como o peixe chega à nossa mesa, a gente não vê, a gente só vê quando ele está lá. Então, foi muito importante tudo o que você me falou. Então, te agradeço, me sinto honrada com a sua presença. Eu que agradeço. Obrigada por me esperar. Nossa, eu que agradeço o convite. Fiquei nervosa, confesso, mas o papo fluiu muito. Muito bom. O projeto, ele me cativou de uma forma muito grande que... É muito difícil não... O coração fala. É muito difícil não estar ligada diretamente à comunidade de pesca artesanal, né? Eu falo que eles, de fato, fazem diferença na minha vida. Me tornou muito mais humana, com certeza, como você disse. Me tornou um ser humano mais sensível a nuances que muitas vezes a gente acaba invisibilizando, muitas vezes, diariamente. Como é o caso dessas mulheres que têm, assim... toda essa cadeia que é completamente invisibilizada, e Macaé, ela chega e coloca um projeto de lei de reconhecimento dessas mulheres, né? Macaé tem uma câmara dos vereadores com pessoas ligadas diretamente à pesca artesanal. Nosso presidente, né? Isso, que são sensíveis à causa, né? A vereadora que também se sensibilizou quando viu as mulheres da pesca artesanal participando da Conferência de Direitos das Mulheres, que há quase uma década não havia acontecido, né? Estava sem acontecer, quase uma década sem isso aí, quase 10 anos sem uma Conferência Nacional dos Direitos das Mulheres, e agora que está acontecendo, então a vereadora se sensibilizou, né? Com a causa das mulheres da pesca artesanal e a luta delas até chegar em Brasília. Então, são mulheres que eu digo que elas não são mais invisíveis, elas demonstraram que elas não são mais invisíveis. A pesca artesanal como um todo vem demonstrando que eles não são mais invisíveis, eles estão ganhando cada vez mais, né, a sua visibilidade, a sua voz, né, dentro desses espaços que são extremamente importantes. E Macaé, Macaé foi a cidade que deu o primeiro passo para que esse reconhecimento em nível nacional aconteça, e que vai acontecer. Vai acontecer, se Deus quiser. Já aconteceu. Sim, já aconteceu. Obrigada mais uma vez. Eu vou me despedir de vocês desse podcast, que foi super curto, mas foi só uma deixa para os próximos que virão, que eu espero que vocês acompanhem. Encaminhe esse podcast para outras pessoas. Compartilha também com seus amigos, com os pescadores que você conhece. Mostre o trabalho deles, sabe? Que está sendo muito legal. Comenta, fala pra gente o que você achou, quais são as suas curiosidades para os próximos podcasts que a gente vai desenvolver. Agora acessa, né, a rede social da TV Câmara, @Câmara de Macaé, acesse os nossos outros podcasts aqui também. Terça e quarta, por favor, assista a sessão do dia, é importante. Projetos como esse passaram por lá, e outros ainda passaram também. Sexta-feira a gente tem o Jornal da Câmara, o Jornal 360, vale a pena conferir também. Eu fico por aqui, te agradeço mais uma vez pela sua audiência e até a próxima. A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais, assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.